lhe agradeço. Inclusive, eu quero começar, senhora presidente, eventual dessa sessão, informando que hoje, pela manhã, bem cedo, foi deflagrada a Operação Reditos, segunda fase da Operação SOS da Polícia Federal, que investiga outro desvio de recursos, na área da saúde do estado do Pará, por meio de contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos, com apoio da Receita Federal, da CGU. Os contratos investigados somam 1,2 bilhão de reais e envolvem 4 organizações sociais, 5 hospitais regionais e 4 hospitais de campanha, ou seja, recurso da saúde do governo federal, que não faltou, é uma opinião unânime de senadores aqui, não faltou para combater a pandemia, mas sobraram escândalos. Está aqui outro exemplo, dessa farra com dinheiro público. 8 estados estão sendo investigados nessa operação: Pará, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Ceará. Os governos efetuavam repasses às OSs contratadas e estas subcontratavam outras empresas para prestarem serviços superfaturados nas unidades de saúde geridas por esse suposto grupo criminoso, Então, é importante essa informação para a sociedade entender. Eu acredito, senadora Soraya, presidente dessa sessão, eventualmente aqui, que nada acontece por acaso. Quero dar boas-vindas ao doutor Túlio, seu advogado. Vou fazer perguntas, espero que o senhor possa me responder dentro da legalidade, do que o senhor considere que não vai provocar provas contra o senhor. Mas eu considero que, por essas e outras, algumas atitudes que a gente tem visto aqui, ou não visto, como investigação de corrupção em estados e municípios, que a nossa avaliação, segundo a pesquisa da XP, publicada ontem, citada por alguns colegas aqui, eu fui me aprofundar nessa pesquisa, e mostra que a avaliação do Congresso Nacional, senadora Soraya, tem aqui mostrado que a população não confia e continua aumentando no caso de que não vai melhorar. Olha só o que está acontecendo aqui. 48% do povo brasileiro acha o nosso trabalho ruim ou péssimo. Somente 9% da população avalia o trabalho dos parlamentares como bom. Para piorar, os números revelam que o povo está perdendo até a esperança de que algo melhore por aqui. 56% acham que vai ficar tudo igual, ou seja, o Congresso vai continuar fazendo um trabalho muito ruim. 56% da população. O outro número ainda mais alarmante: pela primeira vez desde fevereiro de 2020, o número de pessoas que acham que o Congresso vai piorar é maior do que o número dos que acham que pode melhorar. Isso é a prova de que o povo brasileiro, infelizmente, está perdendo a esperança no Congresso. Nós temos que adotar estratégias diferentes aqui, E eu acredito, respeito quem pensa diferente, que essa CPI, infelizmente, colabora para esse sentimento, quando comete certos abusos, quando a gente vê aqui agressividade, quando a gente não vê a investigação de corrupção, como no caso do Consórcio Nordeste. A gente tem que lembrar, porque é algo escandaloso e que marca o parlamentar como a senhora, que anda nas ruas, é cobrado. E eu viajo por vários estados e eles perguntam: e o dinheiro de estados e municípios? E o Consórcio do Nordeste? Então, tudo isso eu acredito que a gente tem que começar a fazer a nossa parte com mais responsabilidade nesse momento delicado do país, onde ideias estão sendo perseguidas, ideias. Olha a gravidade disso. Por serem ideias conservadoras, você está vendo aí uma verdadeira caçada de algumas instituições, como no caso o TSE.
no dia de ontem, protagonizou, que eu vou falar mais tarde, lá no plenário do Senado Federal. Foi falado muito aqui de fiança, né? Muito de fiança, de que no caso do Ministério da Saúde, as garantias foram garantias frágeis, questionado e tudo, ótimo, temos que questionar sim. Fiança é importante, porque se o cara der um calote, o governo não vai ter prejuízo. Mas veja o que aconteceu no consórcio Nordeste. Uma coisa vale para uma coisa e não vale para outra. O consórcio Nordeste nem sequer pediu carta-fiança. Não teve nada disso de garantia. Senadora Soraya, olha que absurdo, a que ponto nós chegamos. Está lá o calote. Até hoje não chegaram os respiradores e nem devolveram o dinheiro. Quase 50 milhões de reais. Mas eu vou para as perguntas aqui diretamente, pedindo desculpa. Primeiro, porque o senhor chegou aqui como testemunha. Mas isso de direito, porque, de fato, o senhor já estava sendo investigado. Óbvio que sim, porque teve o seu sigilo quebrado. Isso é mais um motivo que desacredita o trabalho que é feito por essa comissão, esse tipo de atitude de meter os pés pelas mãos. Mas eu vou fazer as perguntas aqui. Nós temos informações que o senhor trabalhou, senhor Túlio, no Ministério da Saúde, entre 2013 e 2014, como consultor para desenvolvimento de estudos dos processos internos de gestão do Departamento de Logística. Eu sei que isso foi perguntado aqui já por alguns colegas, mas eu preciso insistir nisso para seguir aqui no meu raciocínio. O senhor confirma esta informação? Quem era o chefe deste departamento? Senador Girão, com as vênias e com todo respeito, eu permanecerei em silêncio. Tá, veja o que é que o senhor consegue responder. Tem algumas outras aqui que eu acho que não vai ter problema. Depois que o senhor deixou o Ministério da Saúde, manteve contato ou relação com algum integrante do Departamento de Logística do Ministério da Saúde? Depois, com quem o senhor eventualmente manteve contato? Excelência, com todo respeito, eu vou permanecer em silêncio. O senhor trabalhou no Ministério da Saúde, eu pergunto, com o senhor Luiz Ricardo de Miranda, do Departamento de Logística, qual a sua relação com este servidor? Eu gostaria de lembrá-lo que o senhor Luiz Ricardo chegou ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde em 2011. E o senhor trabalhou entre 2013 e 2014, período que ele já estava lá. Pode essa responder ou não? Excelência, permanecerei em silêncio. Tá. Vou pular essa aqui, porque eu acho que também está no mesmo rumo, né? A senhora Regina Célia, que é servidora do Ministério da Saúde e fiscal do contrato da Covaxin, né? A gente já teve a oportunidade aqui de fazer perguntas a ela. Qual a sua relação com esta senhora? O senhor teve contato com ela durante o período em que trabalhou no Ministério da Saúde? Reuniu com essa senhora para tratar do contrato da Covaxin? O senhor recebeu alguma ligação ou e-mail da senhora Regina Célia para tratar do contrato com a Precisa? Excelência, permanecerei em silêncio. O contrato para aquisição da Covaxin envolve cifras grandiosas. Assim, pode-se imaginar que uma empresa como a Precisa, conhecida por ter antigo relacionamento com a administração pública, ela destacaria quadros relevantes da sua equipe para negociar o contrato. Neste contexto, exatamente neste contexto, eu pergunto ao senhor, como o senhor tornou-se representante, de alguma forma, da Precisa nesta negociação? Quem o indicou? Qual a sua relação com o senhor Francisco Maximiliano? Excelência, permanecerei em silêncio. Como representante da Precisa, o senhor deve ter contactado algumas vezes o senhor Roberto Dias, em torno de
então, diretor do Departamento de Logística. Qual a sua relação com o senhor Roberto Dias, que também esteve aqui nessa comissão prestando esclarecimentos para a gente? Quantas reuniões e onde o senhor teve essas reuniões com o senhor Roberto Dias? Excelência, permanecerei em silêncio. Ok, então eu agradeço a oportunidade, senhora presidente, e dedico muita paz e bem a todos vocês. Muito obrigado.